Então, eu prometi pra vocês que ia fazer uma resenha dos 16 Luas, então aqui estou eu, né? Logo depois da vinheta. Aí pessoal, voltei e dessa vez com a resenha que eu prometi no vídeo anterior, o vídeo do resumão do mês de março. E naquele vídeo eu tinha comentado com vocês que eu iria fazer um vídeo resenha sobre os 16 Luas, unindo tanto o livro quanto o filme, porque recentemente eu assisti o filme nos cinemas e, como vocês devem saber, ou alguns não sabem ainda, 16 Luas é para mim uma das melhores séries atuais do Young Adult que estão sendo lançadas recentemente. Então eu estava devendo para vocês há bastante tempo a resenha do primeiro livro, já que aqui no Brasil já foi lançado até o terceiro já. Então vamos embora. Esse aqui é a minha edição 16 Luas. Para quem não sabe a história é aquela premissa bem básica mesmo, de uma pessoa comum, que aqui no caso é o Ethan, o nosso personagem principal, que é um garoto de 16 anos, ele anda tendo pesadelos. E nesses pesadelos, que estão cada vez mais frequentes, ele consegue sempre ver uma garota de cabelos escuros, olhos verdes e pele muito branca. E essa garota sempre aparece em todos os pesadelos dele. E ele começa meio que se apaixonar por ela, por essa moça desse pesadelo dele. Ele começa a se achar meio louco, porque que pessoa em sã consciência vai se apaixonar por uma menina que aparece no seu pesadelo? Não é, gente? Aí, para surpresa dele, a cidadezinha onde ele mora se chama Gatling. É uma cidade muito pequena do sul dos Estados Unidos. Lá para aquelas meias da Nova Orleans, sabem? E o povo de lá, eles são caracterizados tanto pela sua mente pequena, ou seja, são pessoas de certo modo ignorantes, e por seu fanatismo religioso muito grande. E ele mora nessa cidadezinha. E lá todo mundo conhece todo mundo fala da vida de todo mundo cuida da vida de todo mundo, aquela coisa bem cidade pequena mesmo. E não é que, para surpresa dele, um certo dia, chega uma tal de Lena do Keynes na cidade. E essa é uma moradora nova. E lá, para eles, forasteiros, é muito mal visto. Principalmente quando esses forasteiros têm alguma coisa a ver com a família Ravenwood. Ou seja, a família Ravenwood é uma das famílias mais antigas de Gatling, se não for a mais antiga. E eles são donos de um casarão enorme em uma fazenda mais afastada da cidade. Foram a família deles que foram os primeiros fundadores da cidade de Gatling. Só que, por eles serem mais reclusos, ficarem sempre no canto deles sem conversar com ninguém, não se socializarem com o resto da população, a população desce a linha daquele povo. Principalmente na pessoa que eles têm mais conhecimento da família, que é o Macon Ravenwood, que é como se fosse o pilar da família Ravenwood da atualidade. E todo mundo que mora na cidade afirma com toda certeza que nunca viu o Macon Ravenwood sair da casa da fazenda Ravenwood. Ninguém nunca viu ele sair de lá. Aí, de repente, do nada, chega essa Lena do Keynes e fala que ela é sobrinha do Macon Ravenwood. E ela vai e começa a estudar na escola, normalmente, como todo mundo. E não é para surpresa do Ethan que essa Lena do Keynes é a menina dos sonhos dele. A menina que vem aparecendo em todos os sonhos dele e que ele está apaixonado. Então, você já sabe o que acontece, né? Ele começa a tentar uma aproximação com ela, e ela se mostra reclusa, se mostra tímida, e uma pessoa que não quer socializações com ninguém, e ele vai e começa a tentar cada vez mais e mais insistentemente. Então, ele começa a perceber que ela guarda alguns segredos bem assombrosos. Aí você já sabe, é aquela história básica de vários livros que tem saído por aí, de um ser humano que se envolve com um ser sobrenatural, eles têm que se unir para enfrentar os maus que vêm se abater sobre eles, e quer fazer com que eles se separem, esse tipo de coisa. Mas, tem mais. Esse aqui, gente, é um livro excelentemente escrito. Foi escrito de modo primoroso, porque as duas autoras, a Cami Garcia e a Margaret Stowe, souberam trabalhar essa premissa clichê do humano se envolve com um ser sobrenatural de uma forma bem diferente, porque, como eu já disse em alguns livros que eu tenho aqui na minha biblioteca,
Este aqui é mais um livro feito de personagens e não de acontecimentos. Claro, tem vários acontecimentos aqui que são chaves na história, mas o grande trunfo desse livro aqui são os personagens, porque aqui você vai lendo, você vai se apaixonando por cada um dos personagens, você vai gostando de uma peculiaridade que um tem ali, vai gostando da personalidade de outro aqui, e os personagens te fazem ficar preso nessa história aqui. As autoras souberam unir muito bem a escrita das duas para fazer com que a história andasse muito bem de modo criativo, porque tem coisas que acontecem aqui que, gente, é fantástico demais da conta. Tem situações aqui que você fica de boca aberta, sem contar no romance dos dois, do Ethan e da Lena, que é uma gracinha, gente. Quem gosta de romance, eu acho que vai ficar babando por eles aqui nesse livro. Eu não sou tão chegado assim em romance, não. Pra mim, eu acho que se for pra ter um romance mesmo, eu prefiro ficar com os velhos e bons romances de banca, que tem um pouquinho de erotismo aqui, tem aquele romance bonito ali, e tem uma história de fundo bem bonitinha. Então eu acho que o romance de banca sai muito melhor nesse estilo. Mas o romance daqui, dos 16 duas, pra mim foi muito bem trabalhado. Não chegou a ser tão meloso assim, mas também não ficou como plano de fundo, como plano secundário. Ficou como plano principal, mas de modo equilibrado com a história que está acontecendo ao mesmo tempo. Aí a gente vai ter que lidar durante o livro com maldições sobre a família da Lena, do Keynes. A gente vai ter que lidar com os poderes sobre ela ser uma conjuradora. Vamos abrir um parêntese aqui. Conjuradores são os nomes que eles dão para eles mesmos, porque o nome que a gente conhece para essa raça que a Lena faz parte é os bruxos e bruxas. Mas como ela mesma explica com as próprias palavras dela no livro, chamar um bruxo de bruxo ou uma bruxa de bruxa é o mesmo que chamar uma pessoa muito inteligente de nerd, ou então uma pessoa que pratica esportes de marombado, coisas desse tipo. É como se fosse apelidos, como se fosse uma coisa que ofendesse as pessoas. Então, os bruxos preferem ser chamados de conjuradores. E esse é o termo que as autoras trabalham durante esse livro. E, embora aconteça bastante coisa, o livro abre um leque enorme para vários tipos de seres, hein? A gente tem os conjuradores, mas a gente vai ter também outros tipos de seres aqui nesses livros. A gente vai ter os íncubos e os súcubos, a gente vai ter uma variação diferente para vampiros aqui, a explicação que as autoras dão para os vampiros nesse mundo que elas criaram. A gente vai ter vários tipos de coisas. E isso é muito bom, gente. A escrita delas é sensacional. Para mim, está entre as melhores autoras de Young Adult da atualidade. As duas. Elas escrevem de uma maneira, não é aquela escrita, como que eu vou dizer, leve demais. Embora ela seja uma escrita fácil e ágil, ela tem um tipo mais que poético de narrar, as duas autoras. Elas conseguem fazer com que a narrativa delas se torne bonita. Não é aquela narrativa simples, feita só para você poder engolir o livro e ponto, acabou. Não, elas trabalham na narrativa, elas sabem onde encaixar cada uma das palavras durante o decorrer do livro. Não fica a narrativa pobre, é uma narrativa mais lírica, é uma narrativa muito bonita, mas mesmo tendo esse ar mais clássico, não é todo clássico, claro, gente, porque esse aqui é um livro atual, mas mesmo tendo um pezinho na narrativa mais bem trabalhada, é um livro de leitura rápida, de leitura fácil. Você não vai encontrar palavras difíceis aqui, você não vai encontrar um ritmo lento, você não vai encontrar aquela coisa que você vai ficando parado, ficando preso, aquela coisa densa, sabe? Embora a narrativa seja bem desenvolvida e de certo modo bonita, é uma narrativa que flui bastante. Porque afinal, esse aqui é um livro de Young Adult, né, gente? Mas o grande trunfo realmente é isso, a narrativa bonita que as autores desenvolveram para esse livro aqui. E claro, os personagens que eu já citei anteriormente neste vídeo. Os personagens daqui são fantásticos. Muito bom. Tem até uma observação aqui atrás, comparando a história e a narrativa das autoras com o estilo gótico da Anne Rice. Isso aí eu já achei que foi demais, gente. Anne Rice, ela é a rainha do gótico, como eles dizem, a rainha do gótico, a dama do gótico. É meio impossível alguém se igualar a ela num gênero Young Adult, né? Afinal, o Young Adult é um gênero comercial. A Anne Rice, embora hoje em dia ela seja tida como uma autora clássica, uma autora gótica, uma autora mais underground, digamos assim, na época que ela escrevia, ela também era considerada uma autora pop, uma autora comercial.
Mas tem uma grande diferença da época dos livros originais do Entrevista com o Vampiro foram lançados para a nossa época atual. Naquela época ainda era muito prezado a boa narrativa, a boa escrita, a palavras mais bem construídas, um texto mais bem estruturado. Hoje em dia não, hoje em dia o que eles prezam mesmo é a obra ser fácil, ser de leitura fácil e comercial a ponto de vender para qualquer jovem que tem interesse em ler. Naquela época não era assim, né? Naquela época eles tinham a mão mais firme quanto a isso. Aqui chegaram, como eu disse, chegaram a comparar a história narrativa delas com a narrativa e a história da Dama do Gótico, a Anne Rice. Eu não acho que elas cheguem a tudo isso, não. Claro, elas têm algumas influências da Anne Rice, sim, como por exemplo, trabalhar bastante os personagens que elas têm aqui em mãos, o local onde a história foi desenvolvida, porque é bem parecido com os locais onde a Anne Rice desenvolve as histórias dela, das crônicas vampirescas, e o fato do misticismo, todo o leque de personagens místicos e sobrenaturais que ela criou aqui na história dela, é semelhante ao que a Anne Rice fez com os vampiros dela. E é muito interessante isso. Eu acho que esse foi o ponto que a crítica aqui quis se assemelhar, quis dizer que é semelhante a Anne Rice, mas de modo geral, eu acho que é bem pouca semelhança, quase nenhuma. Mas tem algumas semelhanças. Agora, vamos falar sobre o filme. Recentemente, eu fui aos cinemas para poder assistir a adaptação cinematográfica do 16:2. E o que eu vou dizer dessa adaptação cinematográfica? Eu gostei. Gostei bastante. Achei que ficou bastante fiel até certo ponto. Claro, teve suas mudanças, porque o autor tem a sua liberdade criativa para poder fazer algumas mudanças no livro. Ele não simplesmente pode pegar a história do livro aqui e passar para o roteiro 100% original. Ele também vai querer colocar o toquezinho pessoal dele, afinal ele é o diretor, não é? Nesse filme, o diretor também foi o roteirista. Então ele mesmo colocou seus próprios toques pessoais no roteiro do filme. Eu gostei bastante das escolhas dos atores. Quando eu estava vendo antes os trailers, os pôsteres, os bastidores, antes do filme ser lançado, eu não tinha gostado nem um pouco da escolha que fizeram para o Ethan. Afinal, aquele ator que faz o Ethan não tem semelhança alguma com o personagem Ethan nos livros. Mas, após assistir o filme, eu não consigo imaginar outra pessoa poder fazer o Ethan. Porque, sei lá, eu acho que ele captou a essência do personagem. Ele conseguiu trazer o personagem dos livros para a tela. Com o modo que ele conversa, o modo que ele anda, tudo, sei lá, a gente ficou bem parecido com o Ethan de verdade. A Lena eu achei que foi um acerto desde o começo, tanto na aparência dela, embora eu tenha sentido falta do par de olhos verdes que tanto descreve aqui no livro, já que a atriz tem um olho castanho. Mas eu achei que ficou muito legal aquilo, muito legal essa atriz que colocaram para fazer a Lena. Ela interpreta muito bem, só o olhar dela já consegue transmitir, por exemplo, a tristeza que ela está sentindo pelas situações, ou então a fúria que ela está sentindo em certos momentos. Eu achei que ela foi muito feliz como a Lena da Kane. Claro, os atores veteranos, que é o Jeremy Irons, que faz o Macon Ravenwood, deu um show de interpretação. Eu achei que mesmo ele fazendo um personagem, digamos que mais sério, mais contido, ele conseguiu passar carisma pro personagem. A gente consegue simpatizar com aquele personagem, mesmo ele sendo um personagem durão. A gente tem a Ama, que é a Viola Davis, que fez a Ama, que ficou sensacional. Eu achei que... Sério, gente, quando eu tava lendo esse livro aqui, eu não conseguia imaginar outra atriz poder interpretar a Ama que se não fosse a Viola Davis. Claro, eu senti alguma falta de uns quilinhos a mais, porque a Ama a gente é descrita aqui no livro como uma mulher robusta, né? E a Viola Davis é bem magrinha. Mas isso daí, nada que umas roupinhas mais larguinhas, como eles fizeram no filme, não resolva, né? Mas eu achei que a Viola Davis ficou perfeita como a Ama, ficou muito legal. E achei inteligente, tem muita gente que não gostou, mas eu achei inteligente o fato deles unirem a personagem da Ama com a personagem da bibliotecária, que eu já não me lembro o nome. A bibliotecária da Biblioteca dos Conjuradores, que tem aqui no livro. Eles colocaram a Ama, a Viola Davis, para poder fazer todas as duas personagens em uma só personagem. Eu achei que foi inteligente isso. Economiza mais explicações, mais personagens. Eu acho que não era necessário isso. Tanto é que no livro eu preferia se fosse desse jeito que foi no filme. A Ama como personagem que também cuida da Biblioteca dos Conjuradores. E por fim, a Emma Thompson, que fez a Serafine. E a mãe do Link, né? Que ficou fantástico. Pra mim, ela foi a melhor de todo o elenco. Ela foi incrível, gente do céu. Ela sim atua muito, muito, muito bem.
mereceu todos os Oscars que ela já ganhou, né? E aquela risada dela, aquela gargalhada de bruxa malvada que ela dá, ficou muito interessante, ficou muito bom mesmo, gente. Eu achei que ela deu um banho de interpretação. A gente tem também a atriz que fez a Ridley, que também ficou fantástica, ficou muito legal. Os momentos que ela aparece no filme são muito interessantes. A primeira aparição dela foi hilária, ficou muito legal. Agora, quantas mudanças que teve do livro para o filme, eu achei que no final, principalmente no final, foi desnecessário. Aquele feitiço que a Lena lança em cima sobre o Ethan, pro Ethan se esquecer dela e durar até o final do filme, aquilo lá foi desnecessário. Eu preferi que tivesse seguido mais o final do livro. Foi mais emocionante. Aquele final do filme ficou meio que rápido demais, digamos assim. Eu não sei se é porque fizeram um filme extenso demais, quiseram acabar com ele logo, então já trouxeram o final direto pro filme e fizeram aquela história do feitiço do esquecimento, não sei. Só sei que eu não gostei muito daquele final. Mas tirando isso, eu achei que ficou muito boa a adaptação. O clima do filme ficou excelente, os efeitos especiais ficaram muito bons também, os atores deram um banho de interpretação, inclusive o casalzinho principal, que embora sejam novatos, são excelente, fazem um certo casalzinho de humano e vampiro por aí, sentir vergonha de suas interpretações. E eu recomendo demais o filme, só que como eu disse pra vocês, vão assistir o filme com a mente aberta, porque toda adaptação cinematográfica de um livro vai ter as suas liberdades criativas. Afinal, se fosse para ser uma cópia, não seria chamado de adaptação, não é mesmo? Seria chamado de cópia ou transcrição, digamos assim. Mas não é, é uma adaptação, ou seja, o diretor vai adaptar como ele viu o livro para as telas cinematográficas. Então é a visão dele, é o que ele acha que deve ir para as telas. Então não esperem algo 100% original, mas no total ficou um filme muito bom. Agora, resumindo tudo aqui, eu recomendo demais esse livro. É excelente pra mim, seriamente, gente, tá entre os melhores livros que eu já li. Gosto demais dessa série. Eu acho que a cada livro que essa série é lançada, ele melhora cada vez mais, sobe um nível a mais na qualidade. E eu acho que as autoras têm uma mitologia muito interessante que elas criaram nesses livros aqui. E que essa mitologia está sendo muito bem desenvolvida. Recomendo demais essa série. É excelente. Muito bom mesmo. Podem comprar sem pestanejar, gente. É muito bom. E você que chegou até o final do vídeo aqui, clique aqui embaixo em gostei. E se você não é inscrito no canal ainda, vai lá, inscreve aqui no canal, clique em se inscrever. E você vai sempre estar recebendo na sua página inicial do YouTube as atualizações, novos vídeos que eu vou estar colocando. Vai sempre aparecer lá. E já vão lá embaixo na caixa de informações e clique na fanpage do canal lá no Facebook e dá um curtir. Lá eu vou estar sempre postando informações em primeira mão, por exemplo, o que eu vou gravar semana que vem, eu vou colocar lá primeiro para vocês que já têm acesso à página, já ficar sabendo e esperar o que pode vir na próxima semana. Vou estar lançando enquetes, vou estar batendo um papinho legal com vocês e mais um monte de coisa. Então vão lá e curta a página do Facebook, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!